Agora são 10 horas e 10 minutos. O nosso assunto nesse sábado interessa razoavelmente a todos os maringaenses. Maringá tem uma frota enorme de veículos. E se é uma coisa que a gente costuma procurar, é o despachante e o Detran. E certas coisas a gente sabe que demora um bocado. Por exemplo, você paga o seu IPVA, demora um tempão até chegar os documentos. E o que eu achei interessante, né, que os documentos que a gente usa do veículo, aquele documento que a gente apresenta, por exemplo, para um policial quando nosso carro é parado numa blitz, é o CRLV. O CRLV, para quem não sabe o que significa, é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. E eu estou conversando agora, daqui do meu lado, o presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, também presidente do Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná, está aqui ao meu lado, Everton Calamucci. Senhor Everton, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite aqui na CBN. Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN Maringá. É sempre uma alegria estar aqui na cidade de Canção, uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade modelo para o sul do Brasil. A gente estava conversando agora, na introdução, eu estava falando das coisas como demoram às vezes, né? Quando você paga, por exemplo, o IPVA do seu veículo, paga o licenciamento, o seguro obrigatório, demora para vir a documentação, que é o que a gente chama de CRLV, né? E até a gente estava conversando, o senhor estava falando de situações, às vezes as pessoas precisam viajar urgente, tem dificuldade. Os despachantes vão ter mais autonomia agora? Esse tempo vai encurtar? Exatamente. Esse é um trabalho que o sindicato, e juntamente com a atual diretoria do Departamento de Trânsito, o atual governo do Estado do Paraná, com o governador Beto Richa, o nosso diretor do Detran, Marcos Trade, é o Detran se readequar e se modernizar. Uhum. Né? E uma das questões que nós estamos se modernizando é dar mais autonomia aos escritórios dos despachantes. Isso significa o seguinte: nós vamos tentar terminar isso aí até meados do ano que vem, fevereiro, março, nós estaremos fazendo com que os escritórios tenham autonomia completa. Ou seja, cada escritório despachante será um braço do Detran. O que isso significa, por exemplo, no serviço mais objetivo? Vamos dar um exemplo. Até o senhor usou esse exemplo. A pessoa tem que viajar, por exemplo, com a família. Exatamente. E não pagou o IPVA. Às vezes acontece isso. Paga, está lá com problema, vai viajar. Puxa, não paguei meu IPVA. E aí, o que eu faço? Nós vamos pagar o IPVA e vamos emitir o licenciamento no próprio escritório. Pegamos no Detran e entregamos para o cliente com a maior agilidade e maior rapidez. Com menos tempo, porque hoje demora mais ou menos o que o senhor falou, 15 dias hoje. Mas não é só também esse problema de você estar pagando e eu quero viajar para a praia, eu quero ir para cá. Não, nós temos outros casos mais sérios. Nós temos, por exemplo, problema de veículos com cargas perecíveis que precisam se deslocar. Né? As safras. É muito importante isso aí dentro da logística paranaense, né? Você está com um monte de caminhão daí parado, com soja para o Porto de Paranaguá. E o documento, o caminhão não sai porque não tem o documento de licenciamento. Hoje, um navio parado no Porto de Paranaguá equivale a 20 a 30 mil dólares dia. O custo do Paraná aumenta significativamente. Esse detalhe na burocracia pode gerar um prejuízo muito maior, principalmente para o setor econômico e de logística do Estado do Paraná. Uma coisa parece boba, né? Mas o licenciamento é fundamental. Sem licenciamento, você pode até perder o certificado, aquele que tem o recibo no verso, né, do documento, aquele é o certificado. Até você não precisa ter, ele não é de porte obrigatório. Certo. Mas o licenciamento, sim, e esse é de porte obrigatório. Se você não tiver, você pode ser multado, o carro apreendido, né? E você vai ter um transtorno muito grande. Imagine para uma frota de caminhões, por exemplo. Agora a gente tem uma situação no Estado, que eu acho que é uma situação que no Paraná talvez seja, né, uma coisa mais típica. O despachante tem um contato mais direto com a população. E às vezes você vai vender um veículo, você vai vender um carro, e você na confiança de que o outro vai fazer a transferência, tem essa transferência no cartório e tal. Dá pra gente comunicar a venda antes mesmo de fazer aquela transferência formal? Tal? Dá para comunicar a venda. Isso pode ser feito no despachante? Vai ser, hoje à noite nós estaremos fazendo um evento, e onde nós estaremos liberando o licenciamento, né, essa nova modalidade que vai estar disponível no escritório de despachantes e a comunicação de venda. Isso é muito importante para que as pessoas entendam. Você vende um veículo, e a lei diz que o comprador tem que transferir em 30 dias. Sim. Mas às vezes não ocorre isso. O comprador fica com o documento, não transfere, passa o prazo de 30 dias e ele não faz a transferência. No entretanto, na circulação as multas acabam recaindo para sobre o dono anterior. Para o vendedor, né? Para o vendedor. E sempre acaba isso desaguando na justiça. É brigas que você não imagina. Eu tenho acompanhado muito. Enorme. A dor de cabeça, dá uma confusão enorme. Então, o que nós aconselhamos? Vender o veículo, comunica a venda.
Comunica a venda para não ter incômodo futuro. Porque a gente tem que também entender que além de você não comunicar a venda, a multa recair sobre o teu prontuário da sua habilitação, não esqueça que tem os pontos desabonadores que recaem sobre o teu prontuário. Exatamente. E daqui a pouco você está com 20 pontos, tua carteira está cassada, né, está suspensa, e tem mais uma questão que foi muito pouco divulgada pela imprensa, estranhamente. Né? Hoje, uma suspensão ela não é mais de um mês. Ela é de 6 meses. E nós vamos ter que tomar medidas... As regras estão ficando mais duras. Mais duras. Aliás, eu tenho uma crítica a fazer com relação ao nosso Código de Trânsito. O Código de Trânsito brasileiro talvez é um dos 5 ou 6 códigos mais rígidos que nós temos no planeta. É o Código de Trânsito brasileiro. E cada vez mais está se apertando o cerco. Mas muitas vezes, aí a gente tem que entender, vamos imaginar assim, ó, uma carteira de motorista apreendida por um motorista profissional. Porque o motorista profissional ele tem muito mais, ele está muito mais suscetível a multas do que, por exemplo, o Gilson, que tem seu veículo, vai da casa para a rádio, da rádio para casa, né, nos horários aqueles mais ou menos. O motorista profissional não. Ele está trabalhando diariamente e com esse mundo de radares que nós estamos enfrentando aí, né, a possibilidade dessas multas aumentarem é muito grande. Então, fica aí o nosso registro. Eu acho que essa dureza do Código de Trânsito não vai diminuir os acidentes. Eu acho que nós devemos ter melhores reciclagens, melhores cursos de reciclagem. Mais educação e principalmente entender que para o motorista profissional é o pão dele. Né? Você tem o teu diploma de jornalista, é o teu trabalho, né? O diploma de um motorista profissional é a carteira de habilitação. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da transferência, de você ir lá e a pessoa tem 30 dias para transferir, mas ela não transfere às vezes, e aí gera problemas, você tem que registrar essa transferência. Uma coisa que eu estava pensando agora é que tem pessoas, inclusive, cometem acidentes graves com o carro no nome do outro. Sim. Isso gera problemas, você acaba sendo co-participante de um acidente. Você vai ser, normalmente pelo Código Civil brasileiro, por exemplo, eu comprei um veículo do Gilson, estou aí trafegando e cometo aí um acidente de proporções médias ou grandes. Eu vou responder, civil e criminalmente, mas o Gilson vai responder solidariamente, o vendedor vai responder solidariamente. Quer dizer, é como se eu tivesse envolvido num crime que eu não tenho qualquer vínculo ou participação. Por isso que essa questão de você ter o registro de venda é importante. A comunicação de venda é fundamental. Até onde o despachante vai poder ir com essa autonomia que ele tem? Olha, eu acho que nós vamos avançar bastante. Porque hoje o mundo está correndo muito rápido. Não se tem mais tempo de esperar 15 ou 16 ou 20 dias para um documento. A desburocratização. A desburocratização é a rapidez e a eficiência do serviço público. No Paraná, nós temos um despachante um pouco diferente do resto do Brasil. Eu posso falar porque sou presidente nacional e tenho essa liberdade para falar. No Paraná, um dos poucos estados onde o despachante é submetido a concurso público. Não é como em alguns estados que, infelizmente, é indicação do delegado, é indicação de um político. Não. No Paraná, não. Nós temos a lei estadual paranaense, onde o profissional é submetido a um exame para ser despachante. Você tem que passar por um concurso público quando esse concurso público é aberto. Esse concurso público, quando ele é aberto, ele obedece a número de veículos. Vamos dizer, se aumentar a nossa frota veicular, vamos dizer, aqui em Maringá, vai abrir 1 ou 2 ou 3 vagas para Maringá, especificamente. Certo. Então isso é uma questão de controle para dar um perfil um pouco mais, um pouco melhor do profissional. Tirar aquele estigma um pouco mais antigo, que era o quebra-galho. Não, o despachante é um profissional habilitado pelo Estado. E nós, ainda aqui no Paraná, criamos uma coisa muito importante que talvez o ouvinte não saiba. Mas todos os processos manejados por despachante no estado do Paraná, em função da nossa lei estadual, ele tem um selo. Um selo que o despachante é obrigado a pôr em todos os processos por ele manejados. E esse selo, na verdade, ele não tem um fim arrecadatório, como muita gente pensa, né? O nosso selo, ele tem um seguro. Então, qualquer dano que, porventura, o despachante pode causar ao contribuinte,
àquele sujeito que vai lá e procura o serviço despachante, ou ao Estado, o sindicato de despachantes, nós temos um selo, um seguro de 5 milhões por despachante. Para indenizar a pessoa que foi Para indenizar o Estado ou a pessoa. Uma pessoa no Paraná pode perder o direito de ser despachante? Pode se tirar dela? Claro, porque nós respondemos como funcionário público fosse. Então nós respondemos, se houver qualquer... Nós temos, o Detran tem a Coordenadoria de Inspeção e Auditagem, que é a COIA, chama-se COIA, Coordenadoria de Inspeção e Auditagem, onde o despachante é submetido a um processo disciplinar. E se caso, apurados fatos, que ele tenha dolo, a intenção de realmente cometer um ato contra a administração pública, ele vai ser cassado a sua credencial. Ou seja, ele tem que tomar muito cuidado para essa questão de documentos falsos. Tem que tomar muito cuidado. De documentos. Tem que tomar muito cuidado. O sindicato vai, evidentemente, nós vamos pagar, vamos indenizar. Agora, ele não vai ficar eximido da responsabilidade civil e criminal. O senhor está na frente da Federação Nacional dos Despachantes e o senhor também está à frente do Sindicato dos Despachantes do Paraná. A pergunta é óbvia. A gente tem um crescimento da frota brasileira absurda. Isso vai desembocar em vocês nos registros dos automóveis novos. Com certeza. Cresceu muito. Quantos por cento hoje é o crescimento do trabalho de vocês? Se alguém perguntasse assim, como é que estão os negócios? Estão indo bem? Estão indo bem. Eu digo para você o seguinte, hoje o despachante, eu vou falar pelo Paraná, que os dados eu tenho todo dia esses dados. Nós estamos respondendo por 76% a 82% dos serviços na área veicular nos Detrans. Veja, deixando claro, despachante mexe com documento de veículo. A área de habilitação é outra área coisa. De autoescolas, centro de formação de condutores, né? Se então, o cara está dirigindo mal ou não. Não, isso não é. O despachante não tem nada a ver com isso. Nós estamos trabalhando. Mas tem aumentado muito o registro de carros. Tem. O Paraná, nós temos hoje a terceira maior frota veicular do Brasil. A primeira frota é São Paulo, o segundo está... Eu não tenho os números exatos aqui, mas eles alteram muito, é muito volátil isso. Segundo lugar, nós temos o estado de Minas Gerais, terceiro Paraná, quarto Rio Grande do Sul, quinto Rio de Janeiro. São as cinco maiores frotas do Brasil. É um número grande para a média de população que o estado tem em comparação, por exemplo, com outros estados como o Rio de Janeiro. É uma média grande. É uma média grande. É que realmente nós temos aqui também no Paraná, em função da agilidade, da capacidade do Detran do Paraná, nós temos aqui muitas locadoras que estão fixadas no estado do Paraná e isso aumenta significativamente a nossa frota, mesmo que esses veículos não estejam no Paraná. Você loca e ele circula em outros lugares. Pouco você está no aeroporto do Recife, eu estive no Recife, uma placa de colocamos um veículo lá no Recife e estava com a placa de Curitiba, né? Então isso aí também traz um IPVA para o Paraná, né, e para o município, né, metade, 50% fica para o município, 50% fica para o Estado. Uma coisa que vocês estão vendo agora com essa nova mudança, que é a questão do IPVA, nós temos inclusive por parte do Detran, vai ter que se fazer mais blitz. Se deixa de pagar muito o IPVA, vocês sentem que às vezes o proprietário do veículo é meio que irresponsável em relação aos impostos? Eu não estou aqui autorizado a fazer comercial, né? Não, nem é a minha intenção. Mas nós aqui criamos uma situação interessante. Realmente há uma inadimplência relativamente grande de IPVA e os caras estão... Pessoal, aí vamos arriscar. Se pegar, pegou, vai para o pátio, eu vou ver como é que eu vou fazer para pagar o atrasado. Aí a coisa complica. Nós, os nossos escritórios despachantes, nós temos, o Detran tem uma modalidade, nós temos uma similar. O Detran, se você vai num totem do Detran, vai lá, paga o cartão de crédito, né? Cartão de crédito. Mas nós temos uma situação. Se você tiver com muito atrasado, você vai no escritório despachante, nós fazemos através de um banco particular, né, que nós temos um convênio, a gente faz em até 12 vezes com um juro bem pequeno. Você pode parcelar um débito? Todos os débitos, que muitas vezes não é só IPVA, e as multas que estão... Então tem despachantes que fazem isso, que podem fazer a negociação? Nós temos despachantes que fazem negociação sim, a gente negocia, faz até 12 vezes e o juro... Estou lá com a dívida de R$ 1.200 de IPVA, eu posso parcelar em 10 vezes? De 120, assim, né? É mais ou menos isso, com um pouquinho mais. Com juro. Com um jurinho um pouquinho, mas não é um juro, vamos dizer assim, significativo. É um juro menor que o do que está se praticando no mercado. Então você tem aí um grande número de pessoas que acabam correndo risco porque querem, né? Porque querem, e mesmo é uma saída que a gente achou, que esse foi um problema que realmente quando eu assumi o sindicato, eu falei, poxa, a gente vai ter que tomar uma medida com relação a isso. Né? Eu entendo que sindicalismo, Gilson, é uma coisa no meu setor, em qualquer outro setor, o sindicalismo você tem o dever de cuidar da tua categoria, ser corporativo.
como é o sindicato de jornalistas Sim, também, como sindicato. o sindicato dos médicos, enfim, todos os sindicatos. Mas, acima de tudo, nós temos que ter o nosso sentimento voltado para a comunidade, para a sociedade. O serviço que vocês prestam. O serviço que nós prestamos. Nós temos que fazer um serviço para a sociedade, sabe? Então, o sindicalismo é importante por causa disso, sabe? E às vezes está um pouco... tão mal olhado, né? Até eu gostaria de, não sei se não está na pauta, mas eu gostaria até de fazer dar uma informação, também é importante, e com certeza nós vamos buscar a CBN novamente para noticiar. Nós tivemos em Brasília, agora recentemente, uma reforma, tem mais ou menos umas 150, 170 projetos de leis que estão tramitando lá em Brasília, que trata da área de trânsito. Essas mudanças na lei de trânsito, essa questão dos 6 meses que já está em vigor, mas vai entrar no novo código. Da suspensão da eu digo novo código, sabe por quê? Porque são todos os projetos de lei que estão acontecendo. Está virando um novo código. Que vai alterar significativamente, profundamente o Código de Trânsito brasileiro. Mas, infelizmente, esse Código de Trânsito, essas discussões, tem muitas audiências públicas que estão correndo aí pelo Brasil. Brasil, vide Salvador, vide Bahia. Várias audiências públicas, se limitou uma em Fortaleza, 3, 4, 5 em Salvador, uma em São Paulo, uma no Rio. O sul do Brasil não foi brindado, né, por uma audiência pública aqui. E a gente, pela Federação Nacional, eu briguei muito lá em Brasília no sentido de trazer uma audiência pública para o estado do Paraná. E me parece que nós vamos ter essa audiência pública. Eu gostaria, inclusive, aproveitar a oportunidade, porque é que a gente amplie a discussão pela sociedade. Trânsito, área de veículo, carro, todo mundo aqui tem. E as pessoas têm que participar dessa discussão. Tem que participar. Acho que a sociedade tem que participar dessas questões da audiência pública. Nós vamos trazer para Curitiba o Marcos Tradi. Como é que você pode fazer para participar disso? Porque nem todo mundo pode ir até Curitiba para fazer a... Mas nós temos aqui no Paraná uma outra coisa que é sensacional. Eu não estou fazendo propaganda do governo aqui, não é? Mas o Marcos Tradi, sensacional, um grande diretor de Detran. Eu digo que eu fui o melhor na história do Paraná, dos Detran do Paraná. Da história do Detran do Paraná, certo. O Marcos Tradi foi um diretor assim, e está sendo um diretor ímpar. Na gestão Marcos Tradi foi criada a Escola Pública de Trânsito, lá em Curitiba. Então nós temos vários estúdios onde a gente pode se comunicar com todas as diretorias do Paraná. Certo. E possivelmente nós vamos transportar essa discussão para a Escola Pública de Trânsito, onde aqui em Maringá nós teremos também... Então as pessoas podem, nas suas localidades, darem suas sugestões, fazerem suas observações, e isso pode ser canalizado para Curitiba. Para Curitiba, para essa audiência pública, para que a gente consiga colocar isso no Código de Trânsito. Sr. Everton, muito obrigado por essa presença aqui na CBN, por sua presença. Gilson, eu fiquei muito agradecido e conte com a gente sempre, o Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná, qualquer dúvida nós estamos aqui para esclarecer. Muito obrigado. Conversei com o Sr. Everton Calamucci, ele é presidente do Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná, também presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito. Falamos um pouco sobre o serviço agora que os despachantes vão ter, que antes eram só restritos ao Detran, vão acelerar um pouco mais a vida dos usuários, quem tem veículos no Paraná. E falamos também das mudanças que vão acontecer no Código de Trânsito. Fique atento. Às vezes as mudanças acontecem e a gente não fica sabendo, e as mudanças são importantes.